Olá, graça e paz em nome de Jesus. Tema da nossa mensagem: dízimo, dar por generosidade e não por obrigação. Amém? Amados, a palavra de Deus fala algo muito importante para nossas vidas nesse dia chamado hoje. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Para que vocês possam entender essa mensagem, vocês têm que ouvir até o final. A palavra de Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos entender juntos em nome de Jesus? Amados, a Bíblia diz que Malaquias ele foi levantado por Deus para profetizar. E Malaquias vem trazendo, primeiro, denúncia, correção e toca em um assunto sobre dízimos e ofertas naquela época para a nação de Israel. Queridos, o que é assunto até os dias de hoje, isso é fato. Olha o versículo 8, como a palavra de Deus diz, né? Diz que o profeta responde com uma pergunta que já é a resposta. Roubará o homem a Deus? Ou seja, meus amados, pode um homem roubar a Deus? Será que o homem consegue roubar o Criador? Será? Amados, vamos entender juntos em nome de Jesus. A Bíblia diz no versículo 7: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, estatutos, e não lhes obedeceram. Não guardastes os estatutos. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, Deus está lembrando a eles, aquele povo naquela época, como eles são pecadores, ou seja, para que vocês possam entender, desde os tempos passados, ou seja, desde os tempos dos pais deles, daquele povo, e Deus, através do profeta, ou seja, toca em um assunto dos dízimos e das ofertas, um assunto de tantos mandamentos, não é verdade? Que aquele povo não estava cumprindo, ou seja, não estava obedecendo. O versículo 8 é bem claro: roubará o homem a Deus? Amados, Deus está perguntando para eles: todavia, vós me roubais e dizeis, ou seja, meus queridos, pergunta, né? Como estamos te roubando? Em que te roubamos? Aí nos dízimos e nas ofertas. Amados, dízimos, para que vocês possam entender, é a 10ª parte de todo o produto naquela época. Um exemplo como dos rebanhos, né? Como dos gados naquela época. Tudo pertencia e tudo pertence ao Senhor e devia ser oferecido a Ele, só ao Senhor. Amados, eu costumo dizer, nos dias atuais, nesse dia chamado hoje, tudo que nós temos é do Senhor. Nós só somos administradores do que Ele nos dá. Ou seja, eu peço sempre sabedoria a Deus. Você também, onde vocês querem que estejam, peça sempre sabedoria a Deus para administrar o que é dele. Levíticos capítulo 27, versículo 30, diz algo muito importante: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Viu aí? Tudo pertence ao Senhor, tudo que temos pertence ao Senhor. Ou seja, os dízimos, ou seja, a porção era entregue aos levitas pelos seus serviços que prestavam ao Senhor. Através, meus amados, para que você possa entender dos dízimos e das ofertas, os sacerdotes e os levitas comiam e bebiam. Porque os sacerdotes, meus amados, e os levitas, eles não trabalhavam, ou seja, e sim ficavam exclusivamente dedicado ao serviço do reino de Deus. Por isso que o povo tinha que levar dízimos e ofertas, e através dos dízimos e das ofertas, as viúvas eram sustentadas também. Olha aí, meus queridos, que o versículo 10 diz, né? O que Deus diz: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o povo naquela época não estava trazendo os dízimos e as ofertas. O povo naquela época estava desobedecendo a Deus. E por isso, meus amados, não tinham que mantimento na casa do Senhor, na casa de Deus. E os levitas e os sacerdotes não estavam sendo supridos. Amados, hoje, nos dias atuais, nesse dia chamado hoje, a casa de Deus somos todos nós. Amém? A palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus é viva, eficaz. O Espírito de Deus habita naqueles que crêem em Jesus. Amém?
Amados, naquela época o profeta Malaquias ordena que o povo levasse todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, meus amados, todo ano a Bíblia diz que o povo de Deus, né, levava as suas ofertas e o povo abandonaram a adoração, ou seja, o povo estava desobedecendo, o povo tinha quebrado o pacto com Deus, tanto que no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Olha aí, meus queridos, é forte, né, esse versículo. E no versículo 10 continua, né? Trazei os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Provai-me se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O Senhor quer derramar bênçãos sobre medidas sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Amém? Ou seja, meus queridos, aqui é uma promessa de chuva, né, naquela época, porque eles passavam por seca e colheitas ruins naquela época. E a chuva, meus amados, era um sinal de bênção. No versículo 11 deixa bem claro que a promessa, né, continua. Se eles, o povo, trazesse os dízimos e as ofertas, ou seja, por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo será estéril, disse o Senhor dos Exércitos. Ou seja, se eles obedecessem, o Senhor ia repreender o devorador para que não vos consumisse o fruto da terra, né? A vide, ou seja, no campo será, o Senhor diz aqui que será estéril. Ou seja, meus amados, Deus está prometendo chuva de bênçãos sobre medidas sobre a sua vida. Assim como ele prometeu àquele povo antigamente, assim vai ser na sua vida. Só precisamos obedecer. Amados, Deus está dizendo que repreenderei o devorador. Olha aí, meus queridos, o devorador, meus amados, para que vocês possam entender, é o gafanhoto, a seca naquele tempo. Amados, Deus está, em nome dele, em nome de Jesus, Deus está interessado que todas as nações, ou seja, todo o povo, né, obedeça aos seus mandamentos, aos seus estatutos e fosse felizes naquela época. Amém? Amados, o que aprendemos até aqui neste momento sobre dízimos e ofertas? Primeiro, se vocês entenderam realmente essa mensagem, dízimo é a 10ª parte de tudo que ganhamos. Amém? Segundo, dê dízimo e oferta por generosidade e não por obrigação. Esse é o tema da nossa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz algo muito importante para nossas vidas. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, meus amados, o que esse versículo quer nos dizer? O apóstolo Paulo, né, deixou um grande ensinamento aqui através dessas palavras, através da palavra de Deus, nos encoraja, né, a contribuir na casa de Deus, conforme determinamos o nosso coração. Amém? Amados, não dê dízimo por obrigação, mas sim por generosidade. Não dê dízimo porque você é obrigado. Não faça isso, não faça isso. Não dê dízimo por obrigação. Se vocês não trazer recursos financeiros para a igreja, você pode ter certeza, você não está obrigado a fazer isso. O inimigo não vai destruir a sua vida. Coloque isso na tábua do seu coração, porque você não contribuiu, porque você não levou nada na casa do Senhor. Deus não vai te amaldiçoar, Deus não faz isso. O devorador, meus queridos, não vai acabar com você. Amém? Meus queridos, a Bíblia diz que aquele que está em você é mais forte do que está no mundo. Coloque isso na tábua do seu coração. Deus nos deu o espírito de poder, de ousadia e não de covardia, porque somos justificados. Amém? Pela fé, meus amados. Coloque isso na tábua do seu coração. Amados, o povo naquela época estava em desobediência e as maldições estavam vindo para eles. É simples. A palavra de Deus é simples, não tem nada além disso. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se o povo obedecesse, eles seriam abençoados. Se não obedecesse, eles seriam amaldiçoados naquela época. É simples isso. Meus amados, mas Jackson, você pode até perguntar,
eu preciso contribuir com dízimos e ofertas, contribuir financeiramente, ou seja, na casa de Deus? A resposta, meus queridos, é sim. Amados, o que muda é que não temos um templo em Jerusalém, primeiro, porque não existe mais esse templo, amém? Segundo, não temos uma classe sacerdotal, ou seja, levitas, para que a gente possa levar esse dízimo de oferta. Amados, na dispensação, todos nós, ou seja, você, todos nós somos sacerdotes santos, e Jesus é o nosso sumo sacerdote, amém? Se você faz parte da igreja, se você faz parte do reino de Deus, você tem que contribuir sim com a casa de Deus, espontaneamente, generosamente, de livre e espontânea vontade, amém? E não por obrigação, não porque o devorador, se você não trazer dízimos e oferta, o devorador vai entrar na sua vida, vai acabar com sua vida, nada disso. Dê por generosidade, não por obrigação. Tem que ser, meus queridos, espontâneo, amém? Antes tem que ser espontâneo. Essa é a pequena palavra da palavra de Deus para o seu coração. Só estamos investindo, meus queridos, no reino de Deus, porque fazemos parte dele. Tira esse jugo, em nome de Jesus, dê conforme determinou o seu coração. Deus continue te abençoando. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Desculpa aí um pouco a voz, que não está muito boa, mas Deus vai entrar em providência em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.